Alexandre Gustavo, Projeto Que Somos. A gente vai conversar nesse vídeo sobre como eu organizo algumas coisas relacionadas à minha alimentação que está relacionada a comidas mais cruas, né? Vivas mesmo. Então, eu costumo usar potes plásticos, eu prefiro o vidro, né? Por exemplo, o açaí, eu uso o açaí, que é o açaí natural mesmo, só o açaí com água, né? Ele não tem agrotóxico, então ele não é orgânico porque não tem certificação, mas ele não usa agrotóxico. Então ele tem uma cor incrível, linda. Ele é só açaí com água, né? Para você despolpar o açaí tem que usar água. Então esse cara aqui, eu quebro, ele tipo tem a forma de um saco de litro de leite ou de iogurte, sabe aquele saco flexível? Ele está bem congelado como uma pedra, você retira a parte plástica, coloca aqui e coloca a tampa, espera uma meia hora descansar para descongelar e depois você quebra em pedaços pequenos. E como ele é bem concentrado, eu utilizo de 50 a 100 gramas por vitamina, por batidão, né, de liquidificador. Assim. Então, para uma quantidade dessa eu coloco 50 a 100 gramas. É pouco, porque eu valorizo bastante isso daqui. Eu como, sei lá, 3 vezes ao dia. Então, se eu usar muito, eu vou gastar muito açaí, que não é uma coisa tão barata assim. Mas eu gosto do toque que dá, né? Gosto dessa cor, eu acho que essa cor comunica algo, que ela está me nutrindo de uma forma interessante. E desejo que as pessoas não consumam mais açaí com guaraná e xarope de açúcar e outros elementos químicos, né? Então, não é o ideal. Esse é bem caseiro, ele não é pasteurizado, ou seja, ele não leva aquele aquecimento drástico para poder destruir as bactérias, porque você destrói também as enzimas, então ele só foi congelado. Ele é despolpado numa temperatura ali morna, só para a polpa se soltar da semente, e ele se torna um açaí maravilhoso, o sabor é incrível. Eu já como há muito tempo, muitos anos, nunca me fez mal. Então, eu acho que ele só faz bem, certo? Outra forma de organizar na geladeira são potes que sejam mais inteligentes, digamos assim, né? Primeiro você tem que lidar com as formas, né? Se você coloca na sua geladeira, eu não estou demonstrando na minha geladeira porque é no meu escritório, é meio apertado ali para filmar, é quase impossível. Então, se você tem uma geladeira que você coloca 2 potes desse no andar, você tem uma divisória, coloca mais 2 potes desse, e daí você consegue organizar suas frutas e verduras em potes e não em saquinho plástico, que a gente não usa mais esse negócio há 15 anos. Então, eu acho que é possível usar, já que a gente vai usar plástico, que pelo menos utilize ele reutilizável milhares de vezes. Esse pote ele é bem inteligente, ele é bem interessante, ele tem essas travas laterais aqui, ó. Então, você pode organizar empilhando ele ou colocando um lado do outro, né? Tem uns menores, isso tudo vai depender da organização da tua geladeira. As melancias você pode colocar em cima, né? Aquela melancia que a gente mostrou o vídeo para vocês, e essas coisas estão sempre cobertas. As folhas que eu coloco aqui duram muito tempo, duram 7 dias, as folhas perfeitas, desde que você feche e não deixe entrar, né? Então ele fica perfeito, fica crocante, digamos assim. Se você colocar dentro de saco plástico ou colocar livre na geladeira, as folhas vão murchar. E se você fecha e tira o ar, ele mantém a crocância dos verdes, das folhas verdes, né? Aqui a gente tem cenoura e beterraba orgânicas. Então, só para ver a carinha delas, eu compro elas com os talinhos, eu mesmo corto. Aqui, inclusive, está renascendo ali, está rebrotando a parte verde, tá vendo? Está saindo ali de novo. Então, eu corto os talinhos, vai para a compostagem. E aqui eu também corto, eu compro com a folha, ele está super duro, tenro, ele é super roxo por dentro, ele não é esbranquiçado como a maioria das beterrabas convencionais que levam adubo químico. E a parte mineral e enzimática, né, e vitamínica desse cara aqui é maravilhosa. Então eu invisto um pouco mais. No caso da cenoura e beterraba, eles não são tão caros assim, são bem acessíveis. E quem come isso daqui todo dia não tem problema de anemia ou algo assim, que é uma das coisas mais incríveis. Só que qual é o problema das raízes, né? Você não deve usar
a beterraba numa quantidade muito grande para uma batida no liquidificador. Você deve tirar como um volume como esse aqui, ó. Eu utilizaria metade ou 1/3 desse cara aqui. Se você utilizar inteiro, ele vai ficar com um gosto muito terroso. Então as pessoas não vão simpatizar. Então utilizem, porém utilizem em pequenas quantidades. Então é só tirar uma lasquinha aqui, quando a gente estiver fazendo batidão vocês vão ver. E as cenouras, elas não são tão grandes, são cenouras bem vivas, a cor é viva, o sabor é maravilhoso, ela é bem tenra também, ó, você vê que não são coisas moles. E o que mantém essa parte tenra, olha aqui, ó, tá rebrotando ali, ó. Olha lá, rebrotando porque continua a parte, né, das folhas se alimentando, né, desse bulbo aqui da beterraba. Então ele está rebrotando ali. Essa é uma parte essencial. Eu como todos os dias cenoura e beterraba, porém não como em grande quantidade. A gente vai fazer o batidão e vai mostrar o volume que a gente utiliza. E aqui tem uma galerinha. Eu gosto de comer repolho em folhas, então já vou mostrar daqui a pouco o repolho também. E aqui eu vou mostrar como é que eu como a couve-flor, por exemplo, né? Você está acostumado com couve-flor e brócolis, você cozinhar muito ou cozinhar al dente, cozinhar só um pouquinho e comer. É maravilhoso, é saboroso, eu concordo plenamente. Só que eu acostumei a pegar por aqui, ó, esse cara, tá vendo? Eu tirei a arvorezinha aqui, daí eu lavo com a minha água da cachoeira ali, a água da fonte, né, da nascente, e como esse cara cru, e é uma delícia. E o mesmo acontece com o brócolis, eu quebro o galinho do brócolis, tá vendo? E vou molhar e vou comer. Algumas pessoas vão comer uma quantidade maior. Eu gosto de cada refeição com fruta e verdura, eu como as folhas antes. Então eu como a folha de couve, por exemplo, e eu adoro o repolho. E eu como em folhas também, em pétalas, eu já vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então esses caras aqui eu vou molhar e eu vou acrescentar também o repolho para vocês verem. Vamos dar uma pausinha no vídeo, já volto. Olá galera, continuando. A gente tem aqui uns outros tamanhos, né? Outros tamanhos de pote. Então esse daqui, ó, olha o tamanho dele, é um pouco menor, né? Então você consegue acondicionar às vezes, dependendo do tamanho da sua geladeira, em posições um pouco menores para ganhar espaço. Então esse daqui, por exemplo, é um pote que dá para você colocar folha de couve inteira, desde que a couve seja pequena, folha pequena, cabe aqui. Agora se a folha for grande, você tem que usar um pote maior assim, para poder ficar ela folgadinha ali dentro. Esse formato aqui é interessante, que a gente utiliza para compostagem. Às vezes para colocar repolho, porque é grande também, mas isso daqui a gente utiliza para compostagem. A gente vai acumulando os restos de cascas de frutas e verduras e guarda na geladeira e depois isso tudo vai para a compostagem, certo? A gente costuma dizer o seguinte: nosso alimento só termina quando a gente lava a louça, deixa tudo limpo e picota as coisas da compostagem. Não necessariamente eu vou levar a compostagem, mas eu corto em pedaços menores e guardo na geladeira. Só quando eu guardo na geladeira é que acabou a refeição para mim. Então a refeição inclui o preparo, né? A escolha, o preparo, você faz, come, saboreia, depois você lava as coisas e faz a compostagem. Pelo menos o preparo para a compostagem. E por último, na hora que lhe convier, uma vez por dia, eu acho interessante você fazer a compostagem na rua, nos vasos ou no sistema que você tiver, certo? Outra coisa que eu quero mostrar que é interessante, mostrei para vocês aqui os dois jeitinhos, né, do brócolis e da couve-flor. O repolho, certo? O repolho aqui ele já está oxidando na parte de baixo um pouquinho. Ó. Daí o que eu faço? Eu só corto e vou cortando essa parte oxidada aos poucos aqui, ó. Sempre aquele corte, né, com a faca sempre para baixo, sem que venha no corpo da pessoa. Esses cuidados que eu já falei em outros vídeos, a gente mantém sempre aqui. Ó, agora ele está mais purinho, ó, tá vendo? Então como é que eu como o repolho? A
galera pega o repolho e rala o repolho. E daí penetra aqui a oxidação em todas as pétalas até a profundidade que você ralar. O que eu faço? Eu começo a abrir a pétala do repolho. Olha o barulho, como ela está tenra. Ó, ela está tenra. Ela não está borrachuda nem mole, tá vendo? Por quê? Porque eu guardei dentro do pote fechado sem entrada de ar. Olha aqui. Ó, água da chuva ali dentro ainda. Olha lá. Então, às vezes as pessoas comem 2 folhas dessa. Eu gosto de uma folha, é suficiente. Quando a folha está grande, quando o repolho está menorzinho, eu como 2 folhas. Quando ele está grande assim, ó, um cara desse e um cara desse servem para essa introdução. Antes da minha vitamina, eu não coloco na vitamina esses caras, eu saboreio um por um, separado da vitamina, entende? Então seria uma forma diferente de se alimentar. Você não precisa copiar, né? Você só precisa ouvir coisas diferentes que eu acho que fazem sentido. E se servir para vocês, também é interessante. Vamos dar pausinha no vídeo e vamos ver o seguinte. Eu vou já olhar aqui para vocês, vamos lá. Eu vou pegar a aguinha da fonte, certo? O repolho, como eu já comi as partes externas que estavam expostas, a parte interna normalmente ela está sempre limpa. Eu normalmente não lavo, certo? Mas se você tiver com as partes externas, tem que lavar bem, porque a parte externa é a parte que foi transportada, que teve muito contato externo, né? E daí você coloca só nas pétalas aqui, sente por dentro aqui se tem alguma gordurinha de lesma, porque às vezes entra umas lesminhas dentro, ela deixa aquela baba de lesma, assim, sabe? E eu acho que eu nunca comi a baba de lesma, porque sempre que eu percebo eu lavo, né? Mas não sei se deve ser bom. O que você acha? Então eu lavo aqui, percebi que ele está íntegro, está todo legalzinho. Vou lavar também o nosso couve-flor. Você pode comer mais, pode comer várias pétalas, né, de couve-flor. E por que eu faço essas histórias aqui? Dá para brincar com as crianças também, galera, de fazer montagem dos pratos, sabe? Para a criança ver a magia das formas ou das cores dos pratos. Então você pode montar uma paisagem dentro do prato, onde ele forme as árvores, sabe? As plantinhas, e você coloca uma roda de cenoura e uma beterrabinha e faz uns barquinhos, umas decorações. Você pode fazer algo artístico para a criança começar a se interessar em comer coisas cruas, porque é possível, é saboroso. Só que como elas estão acostumadas com coisas industrializadas, que você tem o açúcar amplificado milhões de vezes e você tem o sal amplificado milhões de vezes, a criança fica insensível. E daí ela acha que esse negócio não tem gosto. O suco ela acha que não tem gosto, ela acha todo o suco azedo, porque ela come açúcar demais. Então se nós ensinarmos eles a experimentarem, né, essas novas formas e brincar com as formas visuais, que a criança possa se interessar em comer, né, o desenho que está no prato dela, eu acho que são coisas bem interessantes. Tem muito artigo na internet sobre isso, imagens que podem dar ideia para vocês. E esse cara aqui é a folhinha também, estão vendo? Então o que eu costumo fazer com sequência do que eu vou comer? As pessoas normalmente comem, por exemplo, um prato cozido no almoço, uma feijoada, sei lá, e depois ele vai comer o que é leve, depois ele vai comer a sobremesa, digamos assim, né? Eu como o que é leve primeiro, suave, sutil, e depois eu como o que é mais denso. Então depois eu vou fazer um preparado aqui de umas coisas mais doces, né, de um batidão doce, denso, e eu faço depois das coisas leves. Então primeiro eu como, por exemplo, uma folha de couve, que eu não tenho aqui, mas folha de couve, eu mastigo a folha de couve, ela é mais amarguinha, não tanto, as orgânicas são muito saborosas, e daí eu mastigo aquela folha e fico curtindo, daí eu olho para os veios dela, eu comparo com os veios das minhas mãos e começo a ver a conexão, né, da natureza, e que aquele centro do repolho estava nutrindo essa folha, por isso que ele não murchou. Se eu deixar aqui agora ele vai começar a murchar. Então eu estou comendo ainda com um nível de vitalidade, mesmo que eu não tenha colhido na minha horta, né? E esses caras aqui são as arvorezinhas, né? Então com uma folha mais leve, depois a folha um pouco mais
úmida, molhada, densa, e depois eu como o que é verde mais escuro e depois o que é clarinho. Isso tudo varia, você pode comer a couve escura com verde, desse aqui, e depois comer o repolho com esse aqui que tem essa cor. Ou você pode revezar. Então tudo é usar a experimentação, vocês têm que sentir o corpo de vocês e como os sabores, né, estão relacionados à tua língua fica muito mais sensível, o teu olfato fica mais sensível, você começa a sentir cheiros que não sentiria, sabores que não sentiria, quando você enriquece em comer essas coisas cruas, certo? Então eu vou experimentar aqui o verdinho, né, como se eu já tivesse comido a couve. Eu já passei a água natural. Comecei pelo talinho, porque eu como o mais saboroso depois. Lembra da história da melancia? Como primeiro a parte mais branquinha e depois vai para o doce. É parecido com isso aqui. E com as crianças, vocês podem quebrar pétala por pétala. E tem várias arvorezinhas. Você pode fazer uma floresta no prato para a criança. Olha lá. Vocês podem olhar para isso e dizer, não, mas isso é bom, é saboroso. Experimente fazer. Daí você vai tirar a tua conclusão, certo? Só que é o seguinte, galera, orgânico, né? Sem veneno, sem agrotóxico. Por favor. É muito bom, muito diferente. Eu como essa parada crua, não vou dizer que o cozido não é ruim. É legal também. Mas eu prefiro cru, não me pergunta por quê. Sei lá. Cozinhou, matou o ser vivo que estava aqui. Eu estou comendo com vitalidade ainda. Cozinhou, não tem vitalidade. Eu sei que tem nutrientes, que tem minerais, ainda tem algumas coisas, mas mais enzimas e mais vitaminas como tem aqui, não tem comparação, tá? Então esse talvez seja uma escolha inconsciente e racional que eu tenho para comer cru. Quem está doentinho, por exemplo, está com alguma doença grave, ou está meio debilitado, ou está com anemia, sabe, desnutrido, não se alimenta direito, indisposto, experimente comer coisas cruas sem veneno, para você ver como a tua vitalidade se amplifica. Só que lógico, tem que tomar sol, tem que fazer movimento, tem que ter amor pela vida, tem que sentir tesão pela vida, senão não vai adiantar, né? Mas é muito bom. A arvorezinha de brócolis. A árvore de couve-flor é a mesma coisa. Essa está bem compacta. Ela está uma árvorezinha bem fechadinha a copa dela, tá vendo? Mas se ela estiver mais abertinha, você pode quebrar em pedaços pequenos e fazer várias árvores, fazer um jardim, ou, melhor ainda, né? Ao invés de você dar pronto para a criança, faça uma vez para a criança ver você fazendo e depois você constrói com ela. Deixa a criança usar a imaginação para criar as coisas. Depois ela vai comer o prato que ela montou. Ajuda a criar nela essa possibilidade de criação. E não só comer coisa pronta, que é o que o ser humano tem feito, né? Come coisa pronta, cheia de veneno que a indústria preparou para você. Lamento, a intenção não é te nutrir, te deixar mais inteligente. Vai dar problema. Ouviram o barulho da crocância da parada? Muito bom. Cada arvorezinha massa. Parece papo de maluco, né? Mas eu gosto. Tem gente que come uma quantidade muito maior. E eu como quantidades pequenas desses caras, sentindo a energia de cada um deles. Por isso que eu demoro para fazer a refeição, demora um pouco mais. Só que é uma demora que não é aquela demora da cozinha, que levou 1 hora para fazer, suja um monte de coisa, cozinhou, matou tudo e vai comer. Eu prefiro comer elas cruas e vivas. Não acho que a gente não tenha que comer mais coisa cozida. Eu acho que as pessoas se habituaram a isso e devem fazer o que querem na vida. Só que se tiver dentinho, acrescenta coisas cruas, você vai ver que você vai melhorar. Certo? Muito bom. Uma conchinha. Dá até para levar água.
botar um pouquinho de água de coco, né? Joga leite de coco aqui dentro e bebe. E outra coisa, quando eu vou começar a comer, por exemplo, a folha do repolho, eu não começo pela parte mais docinha e mais fina. Eu começo pelo caule, que é normalmente um pouquinho mais amargo. Daí você pode dobrar, colocar uma pasta de grão de rico, pasta de grãos do tipo lentilha, ervilha, sabe? Fazer uns cremes assim, colocar e você enrola como se fosse um sanduba, sabe? Ou se fosse uma panqueca, e você enrola e come as paradas. Vai colocando a pastinha aos poucos e vai comendo, é uma possibilidade também. Então você vai inventar, você pode criar coisas, né, formas, você pode recortar aqui, ó, e criar formas na folha, entende? E a criança viaja nisso. E se você estimula a criança a isso, você também vai se estimular a entender que tem algo especial aqui, certo? Agora aqui, ó. Eu peguei a parte mais grossa, tá vendo aqui? Galera, a gente vai dar uma pausa no vídeo para eu continuar comendo aqui. Então, eu comi primeiro a parte mais amarguinha, né, do eixo. É uma delícia, eu acho uma delícia. Eu sinto cada sabor que solta da folha. Outra coisa, tem muita água nesses alimentos, então eu não preciso beber tanta água quanto as pessoas tomam, né? A minha água está no alimento, então eu uso bem menos água que a maioria das pessoas. E vamos dar uma pausinha para eu comer isso daqui. E daí, ó, vou comendo do grosso até a pontinha da folha, que é uma delícia. Muito bom. Pausando aí, já voltamos. Olá, galera. Já saboreei aqui a minha folha de repolho, né? E o interessante é a gente pensar assim, eu comi já uma pizza de melancia, eu já comi um pouco da geleia do coco verde para fazer um vídeo para vocês. Eu já comi brócolis e couve-flor, pedacinhos pequenininhos. Eu já comi uma folha de repolho. Então, na verdade, perceba que eu já comi uma série de coisas, né? E se você vai comendo aos poucos, se você não tem necessariamente que você comer só de 4 em 4 horas, ou você comer certinho de 3 em 3 horas, ou algo assim, você começa a ficar sensível também à vontade que você tem do alimento. Às vezes te dá vontade de chupar uma laranja, e às vezes vontade de comer uma maçã, às vezes de comer um abacate, às vezes de comer uma banana com açaí, às vezes fazer um batidão com várias coisas. Então você tem que responder esse estímulo. E às vezes você quer comer uma feijoada, às vezes quer comer uma pizza, né? Então responda isso, só que se observe, né? Ao observar teu corpo, como ele está reagindo ao que você está colocando para dentro, você vai perceber que o que tu também coloca para fora está relacionado ao que tu consome, certo? Então, eu acho que dá para a gente encerrar esse tema das diversas formas que você pode, né, preparar seu alimento. Como, por exemplo, comer açaí puro, né? Puro mesmo, só açaí com água, ele tem gosto de terra, ele não é saboroso. Mas se você bate ele com um adoçante natural, que é o caso da banana madura, você já neutralizou e já tem uma vitamina perfeita. Daí você pode fazer acréscimos, que é o que a gente vai fazer aqui, um vídeo sobre um batidão com uma mistura de várias coisas interessantes. Outros casos que você pode comer assim como eu falei, cortar, por exemplo, você vai ver um filme, você, ao invés de fazer pipoca, você corta arruelas ou hóstias, sabe? De cenoura. Você corta um monte de arruelinha assim, várias hóstias de cenoura orgânica, né? E daí você coloca no prato e vai comendo, vai roendo. Então, na verdade, às vezes a gente quer a sensação de estar roendo e vendo um filme, alguma coisa assim. Você pode usar a cenourinha
substituto da pipoca, né? Cenourinha e rodela para comer, bananinha e rodela. Esses caras aqui são mais fortes, né? A beterraba é mais forte, tem um gosto mais intenso e a coloração pode sujar a roupa, então tem que tomar mais cuidado quando fizer criações com a beterraba. É melhor fazer na cozinha, na mesa e no prato, certo? Então é isso, a gente se vê em breve num batidão maravilhoso aqui. Valeu!